Saudações a vocês que acompanham este canal, sejam bem-vindos ao PLME, Projeto de Leitura do Manual de Epicteto, número 0, Introdução. Depois de tantos pedidos, vamos falar de outra obra, vamos nos debruçar sobre o célebre Manual de Epicteto. Antes de mais, uma breve nota a respeito do nome, né? É Epicteto ou Epiteto e não Epíteto, ok? Então é necessário prestar atenção aí à prosódia da palavra, ou ortoépia da palavra, porque nós não dizemos Platão em vez de Platão, nós não dizemos Aristóteles em vez de Aristóteles, então existe uma tonicidade que é a mais correta no caso do nome de Epicteto ou Epiteto. Epíteto é uma figura de linguagem, né? É uma figura de linguagem aparentada à antonomásia, que aparece, por exemplo, na Ilíada e na Odisseia, nos poemas homéricos. É aquele tipo de expressão ou palavra que acompanha o nome de um deus ou de um grande personagem dessas obras, né? Por exemplo, Aurora, Eos de dedos de rosa, né? Por exemplo, Aquiles de rápidos pés, Heitor domador de cavalos e por aí vai, né? Também vale para os deuses, para Zeus, Hera de olhos bovinos. Então, uma espécie de expressão que acompanha um nome, uma espécie de aposto, digamos assim, né? Isso vale também na língua de hoje, né? Quando se diz, por exemplo, Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, isto é um epíteto do Rio de Janeiro. São Paulo, a terra da garoa, isto é um epíteto de São Paulo. Então, é uma espécie de aposto tradicional, convencional, ok? Isso é um epíteto. Então, é Epicteto, e eu tenho uma preferência por Epicteto e não Epiteto, porque os três primeiros tradutores da obra atribuída a esse autor optaram por Epicteto e não Epiteto. Então, eu vou com eles, eu os sigo neste sentido. Muito bem. Falemos brevemente de Epicteto e do seu manual, né? Epicteto nasceu por volta de 55 depois de Cristo e teria morrido por volta de 135 também da Era Comum. Portanto, teria vivido algo como 80 anos. Ele nasceu escravo numa cidade chamada Hierápolis, que fica na Frígia, né? A Frígia, ali no centro da península da Anatólia, era uma imensa província romana, a Anatólia, né? E a Frígia, uma dessas regiões, que deu aí origem, né? Que foi o berço deste indivíduo. E ele nasceu escravo, né? Como eu já havia dito, né? Filho de uma mãe escrava, provavelmente, e segundo alguns autores, mas não é uma informação que seja partilhada por todos os que estudam Epicteto, este nome Epicteto seria um nome próprio de escravos, né? Um nome que, portanto, não carregaria grande distinção, grande individualidade. Okay? Então, um nome qualquer dado a escravos e poderia valer como algo assim, mais ou menos como adquirido, comprado. Okay? Então, não é um nome muito distinto. Epicteto é uma figura ligada à escola estoica, né? Ele estudou com estoicos, dentre eles o mais importante foi o seu grande mestre Musônio Rufo, e está para todo o sempre ligado a esta escola, ao pórtico, à escola estoica. Ele mesmo nada escreveu de próprio punho, a não ser, talvez, algumas preparações para aulas que dava, ok? Mas nada escreveu para um público maior, pelo menos podemos dizer isso. E tudo aquilo que nós temos de Epicteto vem por palavras suas que foram recolhidas por um de seus discípulo chamado Flávio Arriano. Estou aqui diminuindo o nome dele, é Lúcio Flávio Arriano Xenofonte, enfim. Flávio Arriano. Flávio Arriano é que tomou por escrito, usando estenografia, taquigrafia, escrita rápida, muito daquilo que seu mestre disse, né, nas suas aulas e discussões públicas. E se hoje nós temos obras que são atribuídas a Epicteto, na verdade, são obras que vêm da pena de
Flávio Arriano, que é uma figura com algum destaque na vida cívica romana. Epicteto, portanto, nasceu muito pobre, escravo, e muito cedo foi levado para Roma e se tornou escravo de um sujeito chamado Epafrodito, que era ele mesmo um liberto, um ex-escravo, alguém que tinha sido alforriado e que servia como uma espécie de secretário particular de nada mais nada menos que Nero César, um dos Césares, um dos imperadores, um de pior fama, aliás, né? Um imperador tirânico. E Epafrodito, ao que parece, não dava um bom tratamento aos seus escravos e não teria dado um bom tratamento ao próprio Epicteto, embora ele nunca se tenha queixado disso, ok? Não há mimimi por parte de Epicteto. Ele simplesmente relata alguns lances da sua vida, nós sabemos muito pouco da biografia dele, mais jovem e também mais para frente, né? Mas o pouco que nós sabemos nos dá a entender que Epafrodito não era um bom amo, não era um bom mestre, não era um bom proprietário de escravos e que castigava, né, com severidade excessiva os seus comandados, os seus servos. E Epicteto teria tido uma vivência palaciana, né, em altas rodas, por conta da sua propriedade por parte de Epafrodito. E ainda na época em que vivia sob Epafrodito, ele teria tido contato com estoicos, né, com a filosofia estoica, e posteriormente, já alforriado em um momento que nós não sabemos qual é, ele pôde seguir as aulas, as lições dadas por Musônio Rufo, um indivíduo de boa família romano, né, e que ao lado de outros, né, e que dava cursos a respeito da filosofia estoica para outros. É uma figura importante, né, dentro da política romana também, né? Inclusive ensinava mulheres, né, Gratila, ao que parece, também teria tido aulas ao lado de Epicteto, tendo como professor Musônio Rufo, né? Então, Musônio Rufo, essa figura, ensina Epicteto e chega um momento em que Epicteto vai para a sua carreira como filósofo sozinho, né? Segundo os ditames da filosofia estoica, é filósofo tanto aquele que professa um saber filosófico, quanto aquele que está imbuído apenas da prática que a filosofia determina, ok? Então Epicteto vai por um caminho que une teoria e prática e vai se tornar um professor de filosofia. Nem todos os estoicos eram professores de filosofia, ok? Alguns apenas eram indivíduos que estavam impregnados da filosofia estoica. Exemplo, Marco Aurélio Antonino, né? Não era um professor de filosofia, mas ainda assim um filósofo no sentido estoico da palavra. Já Epicteto vai para o caminho do magistério, torna-se, depois de algumas desventuras obscuras, já liberto, um professor de filosofia, e lá para o ano 89, mais ou menos, na época do reinado de Domiciano, há a expulsão dos filósofos de Roma e ele sai, portanto, de Roma, tinha iniciado uma carreira lá, e se coloca numa cidade, se transfere para uma cidade chamada Nicópolis, no Epiro, isto é, noroeste da Península Balcânica. Ali ele funda a sua pequena escola, numa obscuridade calculada, é uma bela expressão que eu colhi em algum autor sobre esta escolha de Epicteto, e para esta escola eram mandados jovens, sobretudo de famílias importantes de Roma, que queriam ter uma formação sólida na filosofia estoica, tendo-se em vista que eram tempos muito difíceis, né? Sobretudo o que se via neste momento era que as grandes famílias de Roma precisavam se aproximar da filosofia, seja o epicurismo, seja o estoicismo, para fazer frente, né, à tirania dos Césares, muitas vezes. Então, havia jovens, sobretudo de boa família, dentre eles Flávio Arriano, que vão a esses cursos, né, e assistem às aulas do mestre. E
Por ter ficado muito impressionado com o modo como se davam essas aulas, Flávio Arriano resolve começar a tomar nota, começar a escrever, transcrever aquilo que dizia o seu professor, né? Sobretudo numa parte mais livre das aulas, né? Não é numa parte tão profundamente teórica, mas numa parte, digamos assim, mais prática das aulas e mais livre. E a partir daí ele recolhe 8 livros, né? E esses 8 livros, primeiro para uso pessoal, depois isso cai nas mãos de outras pessoas e começa a circular pelo império, né? Epicteto falava grego, né? O grego na sua variante koiné, que é o grego um tanto simplificado e dado, aberto a influências orientais, né? É o mesmo grego do Novo Testamento, por exemplo, né? Ok? O grego koiné, uma língua franca do Império Romano Oriental, e escrevendo em grego koiné, há esses 8 livros, né, que Flávio Arriano acaba fazendo circular mais ou menos a sua revelia. Desses 8 livros, das chamadas diatribae, né, ou diatribes, restaram para nós 4. Okay? Nós temos metade, mais ou menos, daquilo que Flávio Arriano pôs por escrito. Nós temos 4, sendo os 2 últimos livros provavelmente desfalcados, isto é, faltam alguns capítulos pelo que se depreende do estudo filológico feito sobre eles. Então nós teríamos 2 livros inteiros, 2 livros desfalcados e nos faltariam mais 4 livros. Esta é a obra conhecida como Diatribes, ok? Houve o início da tradução desta obra por parte do professor Aldo Dinucci, né? Se vocês quiserem, procurem que vão encontrar o primeiro livro, pelo menos, desta obra. E nós temos, a partir daí, né, um processo feito pelo próprio Flávio Arriano de pegar nestes 8 livros aquilo que ele julgava mais útil, mais interessante, mais prático, e criar um encheiridion, isto é, um manual, algo que poderia ser trazido nas mãos, empunhado, que estivesse sempre próximo da mão, né? Como uma espécie de resumo, de epítome da filosofia do próprio Epicteto. E isto é o manual, né? Porque heir em grego quer dizer mão e encheiridion tanto quer dizer livro pequeno, aquilo que em latim era manualis, né? Quanto uma pequena adaga, uma curta faca, né? Aquilo que, se não me engano, em latim é pugio, né? Então, um pequeno punhal ou um pequeno livro seria um encheiridion. Então, nós temos o encheiridion, ou manual de Epicteto, que não se destina, inicialmente, àquele que não tem contato ainda com a filosofia estoica. Então, é algo para pessoas que já conhecem a filosofia estoica e a filosofia de Epicteto em especial. Como nós não temos o luxo de ter os 8 livros de Epicteto à nossa disposição, né, nós podemos, sim, nos debruçar sobre o manual de Epicteto e tentar ver o que era a filosofia desse grande estoico, o que ele propunha, né, e o que Flávio Arriano, que é quem vai fazer este trabalho de resumo, né, de síntese, achou mais interessante ou mais prático ou de maior serventia naquilo que ele tinha aprendido com o próprio Epicteto, ok? Então nós temos o manual de Epicteto que foi retirado das diatribes. Eu já vi uma obra chamada Discursos de Epicteto. Pois é, Discursos é alguém que pegou o termo em inglês, né? Porque as diatribes são traduzidas em inglês desde o século XVIII como discourses. E alguém pegou esse termo discourses e passou para o português. Então, os discursos de Epicteto são as diatribes. Trata-se da mesma obra. Os 4 livros que chegaram até nós desta obra de Flávio Arriano. Em outras línguas se usam outras palavras. Por exemplo, em espanhol se diz pláticas, né, ou dissertaciones.
E todas essas traduções têm problemas, ok? Mesmo discursos não é uma boa tradução para esta obra. Então, quando se fala de obra atribuída a Epicteto, existe esta obra maior, da qual nós temos 4 livros, as Diatribes, né? E uma obra que é mais breve e mais conhecida, retirada desses 4 livros, que é o Manual ou Encheiridion de Epicteto. E nós vamos ler a partir do próximo vídeo, vamos acompanhar a partir do próximo vídeo, aquilo que Epicteto, cujas palavras foram colhidas por Flávio Arriano, discute como sua filosofia no manual. Por falar de versões do Manual de Epicteto, tenho alguma coisa aqui. Tem aqui um facsímile da primeira tradução do Manual de Epicteto em língua portuguesa. É uma tradução do século XVI pelo bispo de Viseu, Antônio de Souza. Okay? Portanto, é uma tradução muito precoce, né? Outras línguas não tinham tido traduções vernáculas do Manual de Epicteto. E aqui tem uma versão de 1785, uma edição do final do século XVIII, desta tradução de Antônio de Souza, bastante precoce. E aí foi necessário esperar muitas décadas, séculos mesmo, para que tivéssemos outras traduções feitas a partir do grego. Uma delas, esta aqui é uma versão não à venda, né? É esta, o Manual de Epicteto, é feita por Aldo Dinucci, né? E o seu colega Aldo Dinucci e Alfredo Julien, né? Não é uma versão à venda, é uma versão que o próprio Aldo me mandou gentilmente, né? E também há outra versão deste mesmo Manual de Epicteto, traduzido pelo Aldo Dinucci, com algumas diferenças, ok? Aqui está à venda, que vocês conseguem comprar, tem diferenças. Mas fundamentalmente a interpretação feita nos dois casos é a mesma, ok? Então, esta aqui do Aldo Dinucci, tá certo? De 2012. Né? E temos esta tradução aqui, Manual de Epicteto, do professor Seabra, né? Professor José Rodrigues Seabra Filho, da USP, também com o texto, né? E a sua interpretação. Toda a tradução é uma interpretação. Com relação a outras traduções que possam ter aparecido depois, esta última aqui do professor Seabra de 2016, eu não posso dizer muita coisa, ok? Não as conheço, não posso dizer nada. Parece que há uma nova tradução feita a partir do grego, até vou ver se consigo dar uma olhada nela. Ah, mas eu já vi outras coisas com o nome de Epicteto, já vi versos dourados, os ditos dourados, qualquer coisa assim, máximas e reflexões. Pois é, aí você não está diante do Manual de Epicteto propriamente, você está diante de uma recolha de citações, né? Ou de uma paráfrase. Um exemplo de paráfrase, né, é este aqui, ó, né? Epicteto, a arte de viver. Aqui não está o texto de Epicteto, aqui está uma paráfrase, uma interpretação feita por Sharon Lebel, ok? Ela faz uma interpretação, modifica muito o modo de Epicteto dizer as coisas, né? Tudo é muito filtrado pela percepção dela, pelas palavras dela, pela sensibilidade desta autora, e as coisas se tornam diluídas, né? Diluídas. Então, algumas pessoas talvez tenham tido contato com Epicteto primeiro por aqui. Ora, aqui não está Epicteto, aqui está uma paráfrase de Epicteto, isto é, uma explicação e extrapolação feitas com outras palavras, ok? Não é o texto do Manual de Epicteto, ok? Epicteto tinha a sua enfim, assistência de alunos, né? E ele sempre falava do seu problema físico que ele tinha tido. Ele era manco, ele tinha um aleijão, né? Desde muito cedo. Alguns dizem que por conta de maus tratos na época em que ele era escravo, outros dizem que por conta do reumatismo, não se sabe. E ele passou aí para a história como o filósofo ex-escravo, manco, né? Mas que nunca maldisse a vida por ter nascido com uma condição supostamente menos privilegiada. Nunca se vai vê-lo reclamando, né,
da própria vida, ele vai sempre, de uma certa maneira, exortar a si e aos seus próprios alunos que se veja a vida de uma maneira o mais corajosa possível. E é o que nós veremos a partir do próximo PLME, quando finalmente entraremos na leitura do Manual de Epicteto. Eu agradeço a todos o carinho e a audiência e vamos para o próximo vídeo. Um abraço. Tchau.